Eu imagino, né, o Alexandre de Moraes chegar em casa e a sua esposa começar a reclamar para ele: olha, meu cartão não funciona mais, olha, estou impedida de usar esse aplicativo, de viajar para esse país, de fazer essa atividade. CNN Brasil Money, todos conectados, acompanhando esta notícia da sanção, portanto, aplicada à esposa de Alexandre de Moraes. A esposa do ministro do Supremo acabou de ter o nome incluído na lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos, dizendo: ações do Banco do Brasil começaram uma queda após a informação da inclusão do nome da esposa de Moraes na Magnitsky. Aí, assim, 11h33 ela fala. Nos bastidores do poder, uma trama se desenrola. Um plano secreto para derrubar um dos homens mais poderosos do Brasil está em andamento. Mas quem são os artífices dessa conspiração? E quais são as armas que eles estão usando? Prepare-se para desvendar os segredos mais obscuros da política brasileira. O jogo virou e a verdade está prestes a ser revelada. O primeiro ato dessa trama começa com um alerta de Eduardo Bolsonaro. Desde o ano passado, o deputado federal vinha denunciando as artimanhas de um poderoso ministro do Supremo e a possibilidade de sanções internacionais contra seus familiares. Será que ele sabia de algo que nós desconhecíamos? Os clientes, porque a gente está falando de apoio material. Se o cliente contrata o escritório da Viviane, ele está pagando o escritório da Viviane. Se ele está pagando, está entrando dinheiro. Se esse dinheiro está sendo utilizado, ele como suporte para o Alexandre de Moraes. Então, assim, nós temos uma cadeia de ações que podem, né, quando a gente fala dessas sanções secundárias, será que os clientes também podem ser alcançados, assim como os próprios filhos do Moraes? Sua visão, por favor. Com certeza, Cláudio. Inclusive é isso que a própria lei diz quando ela fala em prestar auxílio. Você foi muito feliz quando você falou, não é somente auxílio financeiro, mas auxílio moral. Eu lembro que quando Gilmar Mendes começou a dar apoio ao Alexandre de Moraes, quando ele foi sancionado pela lei Magnitsky, aquilo ali já aumentava demais o risco de Gilmar Mendes de ser sancionado. Isso aí cabe a uma interpretação e também uma questão de conveniência e oportunidade da autoridade americana, porque é um poder discricionário, né, do presidente Trump, e principalmente também do secretário Scott Bessent, que é ele quem aperta, né, o botão vermelho para fazer a sanção acontecer. Eu tenho o mau hábito, né, de me colocar no lugar dos outros. Eu imagino, né, o Alexandre de Moraes chegar em casa e a sua esposa começar a reclamar para ele: olha, meu cartão não funciona mais, olha, estou impedida de usar esse aplicativo, de viajar para esse país, de fazer essa atividade. Porque muitas das vezes o visto americano ele serve como visto válido para entrar em outros países. Se não me engano, acho que México e Indonésia são dois países que, se você tiver o visto americano em dia, você consegue entrar lá sem o visto específico daquele país, se eu não estiver equivocado. Então tem muita repercussão para acontecer. Agora, isso tudo demonstra o quanto confortável estão certas autoridades da Suprema Corte. Poxa, a gente estava vendo o relator da anistia, o deputado Paulinho da Força, vai se encontrar com ministros do STF para debater projeto de lei de anistia, que fosse projeto de lei para mudar o nome de rua. Não pode. Isso é crime de irresponsabilidade previsto na lei. Isso é inadmissível. Agora, os ministros estão tão confortáveis que vem uma autoridade estrangeira, e isso é humilhante, para dizer: olha, amigão, tá demais. Vocês estão demais. Né? É ministro do STF discutindo um projeto de lei, né? Colocando pessoas na cadeia a perder de vista e soltando marginais e criminosos perigosos. Então, não é nem em bom português, em bom inglês, essa prática que a doutora Viviane Barça de Moraes realiza de advogar em causas, por vezes até bilionárias, dentro da Suprema Corte, em bom inglês, isso chama-se corrupção. Eu até fiz um tweet uns dias desses aí, falando: olha, o grande problema do Brasil é uma crise moral. Não há mais parâmetro. As mais altas autoridades do país, que estão comandando os rumos do Brasil, elas estão simplesmente degringolando e fazendo o que bem entendem, prendendo quem quiser, ganhando dinheiro da maneira que quiser. E não é assim. Logo, uma das primeiras súmulas vinculantes do STF, me corrija, Carol, se minha memória falhar, acho que a 11 é a das algemas, né? Então talvez a 6 ou a 8, é a que fala do nepotismo, impedindo até nepotismo cruzado. Você tem que ter moral para exigir que um outro poder
implemente essa medida. Então como é que pode a sua esposa estar advogando em causa milionária e você está reclamando, corretamente, tá, de um nepotismo cruzado lá, de um deputado empregando a mulher do outro no gabinete, enfim. Então tá uma esculhambação muito generalizada, é preciso um freio de arrumação. Agora, se eu acho que isso vai servir, né, o recado vai ser dado, está sendo dado. Agora, se isso vai servir a ponto dos ministros pararem com esse tipo de conduta, eu acho que não. Porque quem leva uma vida milionária nababesca como essa, não vai se contentar em receber, entre aspas, míseros 40 mil reais líquidos, que é o salário do Alexandre de Moraes, mais alguma coisa somada, né, do escritório de advocacia lá da Vivi e da Viviane Barça de Moraes e dos seus 2 filhos, que detêm cada um 25% do Instituto Lex, que também podem aí estar no radar dos americanos. Creio eu que estão. As palavras de Eduardo Bolsonaro ecoam como um prenúncio do que estava por vir. A sanção à esposa de Moraes era apenas uma questão de tempo. Mas qual o impacto real dessa medida? E como ela se encaixa no plano maior para derrubar o ministro? Enquanto a esposa de Moraes amarga as consequências das sanções internacionais, o governo americano mira em um alvo ainda mais estratégico: o bolso dos brasileiros. Uma bomba está prestes a explodir no coração da economia nacional. O segundo ato dessa trama nos leva ao mercado financeiro. A sanção à esposa de Moraes teve um efeito devastador nas ações do Banco do Brasil, a maior instituição financeira do país. Mas qual a ligação entre o ministro do Supremo e a economia brasileira? E quem está por trás dessa jogada arriscada? Elisa, desde agosto a gente vê o deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que havia alguma expectativa ali pelas conversas que ele vinha tendo lá nos Estados Unidos de que as sanções da Lei Magnitsky fossem estendidas à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, inclusive, ia para as redes sociais e costumava dizer que a mulher de Alexandre de Moraes seria o braço financeiro do casal. Ele usava esse termo para sugerir aí que ela teria aí, ou deteria pelo menos grande controle sobre as finanças ali da família e que, portanto, seria um alvo necessário para que a restrição a Alexandre de Moraes fosse eficaz. A gente nota que esse discurso, querendo ou não, parece ter encontrado ressonância no governo do presidente americano Donald Trump, mas eu faria ainda uma ressalva. Elisa, claro, a gente tem aí uma ampliação das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, alcançando também a sua esposa. Temos a inclusão de uma pessoa jurídica nas sanções, o que é um ponto relevante a ser avaliado ali para a gente entender qual que é a magnitude da imposição dessa lei quando a gente está falando de uma empresa. Mas, para além disso, a gente vê um foco ainda muito centrado no ministro Alexandre de Moraes individualmente e, claro, no seu círculo muito próximo. CNN Brasil Money, todos conectados, acompanhando esta notícia da sanção, portanto, aplicada à esposa de Alexandre de Moraes. A esposa do ministro do Supremo acabou de ter o nome incluído na Lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos. Inclusive, Américo Martins, enquanto eu estou aqui ouvindo a Priscila Asbeck, a Clarissa, vou te chamar, a Muriel Porfiro, trocando informações comigo, porque nós estamos também em transmissão simultânea com o Money, dizendo: ações do Banco do Brasil começaram uma queda após a informação da inclusão do nome da esposa de Moraes na Magnitsky. Aí assim, 11h33 ela falou, queda de 0,42. 11h34, 0,69. 11h35, 0,79. Então, nesse curto período de tempo, a ação também mostrando essas ações do Banco do Brasil um efeito justamente após a notícia da inclusão do nome da esposa de Moraes nesta lei. A queda das ações do Banco do Brasil é um sinal claro de que a instabilidade jurídica e a insegurança causadas por Alexandre de Moraes estão afetando a economia do país. Mas quem são os verdadeiros prejudicados por essa crise? E qual o limite dessa escalada de poder? A sanção à esposa de Moraes, a queda das ações do Banco do Brasil e os alertas de Eduardo Bolsonaro se unem em uma trama complexa e explosiva. O que está em jogo não é apenas o destino de um ministro do Supremo, mas o futuro da democracia brasileira. A liberdade está sendo ameaçada e precisamos lutar para defendê-la. E você? O que acha de tudo isso? Acredita que estamos diante de uma conspiração para derrubar Alexandre de Moraes? Ou acha que ele está apenas colhendo o que plantou? Deixe seu comentário abaixo e participe do debate.
E não se esqueça de se inscrever no canal Redação BR Jogo Político para não perder os próximos vídeos sobre os bastidores da política brasileira. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Juntos, vamos lutar por um país livre, justo e democrático. Não se cale, faça sua parte e mostre que a voz do povo é mais forte do que qualquer sistema.